Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós estamos todos aqui hoje para a quinta final da Facebook. Temos 4 projetos finalistas que farão suas apresentações. É um prazer e uma honra para a escola receber os avaliadores, receber os presentes aqui, né, para que possam agradecer ainda mais esse momento, que dura praticamente o ano todo, né, um ano todo de produção, de melhoramentos, de pesquisa mesmo, né, de saída do campo. É um lugar, um momento onde a gente vê os estudantes se desafiando, encontrando dificuldades, resolvendo esses problemas, buscando soluções, conversando, né, tirando essa inquietação que eles têm, essa vontade de aprender, de saber. Então é um momento bem bacana para a gente mesmo. Vou falar um pouquinho sobre como vai funcionar então amanhã aqui, antes de mais nada. Né? São 4 grupos finalistas, e esses 4 grupos finalistas terão exatamente 10 minutos, onde vai estar cronometrado aqui no monitor para eles. Né? Eles vão ter 10 minutos para fazer essa apresentação. E eles vão estar sendo avaliados na sua apresentação oral pelos 4 avaliadores que estão sentados aqui bem na frente. Né? Antes disso, antes do processo de avaliação oral, os estudantes já tiveram seus textos avaliados por 3 desses 4 avaliadores aqui. E 2 desses 3 avaliadores, após a apresentação do grupo, vão fazer perguntas para os estudantes. Então, assim que vai funcionar a sistemática da avaliação. Certo? E, terminado o grupo, vai entrar o próximo grupo e o próximo grupo. Certo? Dessa maneira como que vai funcionar. Patrícia, quer falar uma palavrinha também? Eu acho que bom dia a todos, né? Obrigada pela presença dos professores que estão aqui hoje para compor a banca, para avaliar os projetos finalistas, né? É um prazer para nós desenvolver esse projeto na escola. Vocês, enquanto estudantes, é um projeto que já está consolidado e que nós temos as famílias que acompanham, que perguntam sobre o FECI. O FECI não vai acontecer esse ano, porque como ele é longo, ele acaba por um período ficando nos bastidores, né? Então, são banners, são diário de bordo, são projetos. E hoje, então, aqui, afinal, a apresentação de toda essa composição que eles fizeram durante os meses da pesquisa. Tá? Obrigada aos professores, orientadores, que se disponibilizam além da sala de aula, né? Porque a gente sabe que esse momento aqui, para ele chegar aqui hoje, foram leituras, foram diálogos, foram pesquisas, foram aulas de laboratório, né? Oficinas, tá? Então, tudo isso hoje culmina aqui nessa apresentação. Muito obrigada a todos. Bom trabalho, boa apresentação para vocês e uma boa manhã para todos nós. Então, o primeiro grupo a apresentar é desenvolvimento do aparelho tacógrafo com monitoramento em tempo real, dos estudantes Evelyn Carolina do Carmo e Laura Bom Rossetti, orientados pela professora Marisa Teves. Deixa eu ver a apresentação. Certo? Preparados, então? A partir de agora, 10 minutos para vocês. Então, bom dia a todos. Eu sou a Evelyn, essa é minha colega Laura. O nosso projeto é de desenvolvimento de um aparelho tacógrafo com monitoramento em tempo real e a nossa orientadora é a professora Marisa Teves, de Biologia. Tá, então, o tacógrafo ele é um aparelho utilizado em empresas do transporte. O que ele faz? Ele registra a velocidade, a distância e o tempo de condução do veículo, né? Do motorista. Esses dados eles são utilizados para o controle de jornada, para o cumprimento da legislação
e também para o controle de acidentes. Pela importância que o tacógrafo tem, ele se tornou obrigatório no Brasil em 1997 com a implementação no Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTP, pelas leis de número 9.503 e pela resolução de número 14. Então, atualmente existem alguns tipos de tacógrafo, sendo ele o analógico, o digital e o mais atual, que é o TAC-100. Eles apresentam alguns desafios operacionais, como o processo manual e lento. Todo esse processo para a retirada de dados que eles registram é preciso ser feita pessoalmente. Então é necessário ir em todos os veículos onde tem um dispositivo tacógrafo para fazer a cópia ou retirada dos dados. Isso acaba dificultando muito o trabalho das pessoas de uma empresa, porque acho que todo mundo sabe como funciona uma empresa de transporte. Muitas vezes o veículo não está na empresa, então esse processo acaba sendo demorado ou atrasado. O acúmulo de papel. Então, existe um modelo que é o analógico, ele utiliza discos de papel. Ele acaba sendo descartado em grandes escalas depois, porque não é guardado. Só são guardados aqueles que apresentam algum tipo de sinistro, algum tipo de acidente do veículo. E limitação de acesso, como eu falei, é preciso ir em todos os veículos onde tem um dispositivo tacógrafo para retirar os dados. O analógico precisa ser feito semanalmente, o digital, que é feito por pendrive, também precisa ser semanalmente, e o mais novo e atual modelo, que é o TAC-100, precisa ser feito diariamente. Até existe um modelo de aplicativo que registra todos esses dados que ele acaba captando, mas da mesma maneira que os outros dois, é preciso ir em todos os veículos através de um cabo USB para fazer a baixa dos dados. Aqui eu trouxe os 3 modelos, que é o digital, ele é feito por pendrives, a captura dos dados, e depois sai esse tipo de nota. Ele registra basicamente as mesmas coisas que ficam no pendrive. Esse é o TAC-100, que necessita do uso do cabo USB para registrar os dados no aplicativo. Esse é o analógico, que utiliza os discos de papel. Então, com base nessas informações e nesses problemas que a gente observou, a gente se baseou em 4 objetivos para o desenvolvimento do nosso projeto, que seria a melhoria da leitura, pela essa questão da praticidade, o acesso remoto, de não ter que ter um caminhão presente na empresa para tirar a retirada desses dados, a redução do papel, porque a gente sabe que hoje em dia a sustentabilidade é um tópico muito importante. E daí a gente também colocou a tecnologia sustentável, que seria o incentivo dessas tecnologias nas empresas. Porque a gente sabe que tem muito acúmulo de papel e esse pode ser um gasto de papel que é desnecessário. Então, a partir das observações que a gente fez em uma empresa de transporte, a gente criou a nossa ideia inicial. A nossa ideia inicial consistiria na criação de um protótipo de um aplicativo e de um aparelho que seria acoplado no veículo do caminhão. Ele seria uma espécie de tablet, onde ele registraria toda a velocidade que o caminhão ou o veículo atinge e mandaria essas informações para o aplicativo. Nisso também sairia a jornada. Então, aqui a gente colocou mais detalhadamente cada função de como seria essa tela, né? A gente teria a velocidade e o gráfico que é gerado. Esses dados, eles são todos transmitidos em tempo real para o aplicativo onde a empresa tem acesso. A gente também teria 4 botões principais que seriam já utilizados para o controle de jornada, que daí seria o do início e fim de viagem, alimentação, descanso e descarga. Lá do outro lado, aqui, a gente também tem o histórico, que seria salvo o histórico de cada vez que o motorista clica nesses botões, é salvo o histórico e é transmitido isso para a empresa. Também temos a data, a hora e a placa. Então, como a criação da nossa ideia inicial levaria muito tempo e um orçamento maior que a gente não teria, a gente criou nosso protótipo de uma dimensão bem menor, mas que tem a mesma funcionalidade. A gente usou um sensor Hall e um imã neodímio, que são acoplados à roda de um caminhão de controle remoto, uma placa ESP32 com uma placa Wi-Fi, ela que calcula a velocidade do carrinho, e um powerbank que fornece energia para esses sensores. Para a programação desses sensores, a gente utilizou as plataformas Visual Studio e JetBook. Aqui são as imagens de como seriam as peças. Esse é o ESP32, a placa que fornece o cálculo da velocidade, o sensor Hall e o imã neodímio. E aqui é como fica no carrinho. Vai passar. Tá, então aqui é o nosso protótipo. Como é que funciona? O imã de neodímio, a gente escolheu ele porque ele é um imã pequeno e ele tem uma força muito grande. Então ele é colado na roda do carrinho e o sensor Hall ele fica acoplado bem em cima. Cada vez que o imã passa, o sensor detecta esse imã e calcula uma volta. Essa volta ela é transmitida para o ESP. A gente fez uma programação
foi gerado um código que é colocado no Google que abre o gráfico do carrinho. Então, conforme ele anda, o Ralph pega as voltas, manda para o ESP e o ESP manda para o gráfico através de uma placa Wi-Fi que ele tem. Pode passar. Ah, tá. Daí a gente usou como plataformas a Visual Studio Code e a GitHub Desktop para programação. Pode passar. Então, como eu falei, a gente não teve tempo e nem orçamento para criar uma ideia inicial, mas o nosso protótipo ele cria também um gráfico em tempo real. Essa seria o gráfico de uma das nossas testagens, e aqui é ele funcionando em tempo real. O gráfico ele atualiza a cada 0,5 segundos, então a cada 0,5 segundos tem mudança no gráfico, em nossos picos de velocidade. Nesse gráfico, ele é dado por metros por segundo, e ali a gente teve alguns picos de velocidade, porque durante o nosso teste a gente teve um pequeno espaço, com caminho de fazer diversas paradas. Então, como conclusão do nosso projeto, com todas as bases que a gente tem através da pesquisa e do desenvolvimento do protótipo, a gente vê que é possível o desenvolvimento da nossa ideia, né? Que seria o aparelho tacógrafo com monitoramento em tempo real implementado no aplicativo. Porém, pela questão de tempo, como já foi falado, tempo e orçamento que é muito curto, a gente tem ideia então de seguir em frente com o projeto para desenvolver melhor esse protótipo, criar um aplicativo e testar ele em maior escala, que seria a implementação dentro das empresas do transporte. Então, eu gostaria de agradecer a nossa orientadora Marisa Dreves, que nos auxiliou em todo o processo da criação do projeto, ao professor Josimar, ao Kleber da Informática e à professora Daiane, que não está aqui hoje, que também nos auxiliaram em algumas etapas. A gente também gostaria de agradecer ao amigo nosso, que é o Samuel Dal Rosa, ele é aluno do IFSC. Ele ajudou a gente com a programação, porque a gente não sabia muito a questão disso, então ele nos auxiliou nessa parte. Ao aluno Raim, da 302, aqui do Bom Pastor, que a gente teve alguns problemas no teste do protótipo aqui na escola, então ele nos deu um auxílio nessa parte, né? A gente também gostaria de agradecer a nossos familiares e amigos por todo o apoio e a Escola Bom Pastor pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, vai exibir agora o vídeo que as meninas prepararam, né? Ele já foi feito, já passou por avaliação disso. Nesse momento, a gente gostaria que os dois avaliadores que fazem pergunta se conversem para ver se não vão fazer a mesma pergunta. E possa fazer usar isso. Sério? Hello, my name is Laura Vicente, and my coach is Our working goals is alternate tachograph for real-time monitoring. It is device reports and it tracks information related to vehicle speed and distances traveled over time. Tachograph play a fundamental in control drivers, work hours, and instrument road safety. To refer, tachograph can mandatory versus SANS 1997 with the implementation of Brazilian traffic page. Currently, there are several models available, including analog, digitals, and X, but their lack of practicality and the expensive detail make it difficult to comply of the law. For tachograph and lineage struggling to make it sustainable and practical guides for everyday use. The idea is to have a screen installed on the computer dashboard, where drivers can record the start and end of their trips, rest periods, meals, among the times and the location, as well as their speed. This information will be transmitted to the app in real time, allowing the company to access immediately or to save the story for later view. Diesel e lineage testing paper usage of analog tachograph and need for approved to download today from digital tachograph. Diesel different its phone older tachograph thanks to apps and lineage story.
A primeira pergunta vai ser o... Bom, eu estou explicando aqui também, tá? A gente vai ter 1 minuto e 15 para fazer a pergunta e as meninas terão 1 minuto para responder. Ok? Eu vou usar 1 minuto para elogiar e 15 para pergunta. Eu acho que, primeiro, daí eu já ocupo para os outros todos, né? Eu acho que parabéns. Eu imagino isso aí um desafio desde, por exemplo, no inglês, né? A gente tem vergonha de falar. Mas parabéns às meninas pelo trabalho, pelas parcerias. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente ter consciência de que a gente não faz trabalho sozinho nunca, né? Então tem sempre bastante gente que contribui. Isso é importante. O trabalho é relevante, né? A apresentação muito boa. 3 cuidados para todos os grupos, que eu falo agora, eu não falo depois. Cuidado com os além disso, né? Assim, para todos os trabalhos. Cuidado com os verbos do objetivo, para todos os trabalhos. Cuidado com a impessoalidade. E agora uns 15 segundos. Vocês falaram em relação à comunicação dos dados. Então a pergunta é sobre como que vai acontecer essa comunicação em tempo real quando não há sinal de Wi-Fi ou de celular ou do GPS. Se essa comunicação não vai de alguma forma também ter de ter o suporte analógico como uma segunda ferramenta em casos onde não há comunicação por sinal. Então, o nosso protótipo é um protótipo inicial. Como eu falei, ele é uma parte pequena ainda da nossa ideia inicial. Não teria como a gente conseguir fazer esse gráfico literal sem o acesso ao Wi-Fi. Foi o único jeito que a gente conseguiu de conseguir gerar ele em tempo real, com ele caminhando, né, andando. Não teria como. Mas a questão de, tipo assim, a questão de que, como o gráfico ele é gerado na tela, ali já tem um histórico, ali é registrado e daí quando tem o acesso à internet já é mandado para o aplicativo. Então, em pequenos pontos que não tem Wi-Fi, por mais que não seja em tempo real, essa informação ela vai ser mandada do mesmo jeito. Obrigado, meninas. Parabéns mais uma vez também pelo trabalho. Obrigado. Segunda pergunta. 1 minuto e 15, tá? Então, primeiro, meninas, vocês falaram da oportunidade, né, que a escola, agradecer a oportunidade da escola, então parabéns para a escola oportunizar isso, os professores, e segundo, parabéns por vocês tomarem essa oportunidade. Tem muita gente que tem oportunidades e não aproveita, então parabéns vocês e os demais grupos, né, a escola como um todo está de parabéns por oportunizar tudo isso e ser tão incrível. O trabalho de vocês também, parabéns, vocês apresentam muito bem, né, vocês têm uma dicção, enfim, tudo muito legal. O que eu fiquei assim, me questionando, e o prof já trouxe um pouco essa relação, mas por que ainda não existe hoje, né, diante de tantas empresas de transporte que estão aí? Se chegar a investigar qual que é o principal gargalo hoje que ainda não tem, será que é o Wi-Fi, né? Será que é isso, esse registro? E aí outra pergunta é, como vai ser armazenado esses dados? Vai ser na nuvem? Porque aí vamos imaginar a quantidade de caminhões que existem hoje, né? Onde que ficaria tudo isso enquanto armazenamento de dados? Se chegaram a pensar nesse ponto também. Tá, então, a primeira pergunta é a questão de se a gente investigou. Hoje em dia a gente achou a linha analógica digital, no que a Evelyn falou, que é o TAC 100, né? Que ele tem essa questão do aplicativo, porém, que nem a gente disse, o salvamento funciona cada 24 horas. Então tem essa questão que às vezes tem um salvamento, às vezes tem alguma periodicidade. E da questão de ter muitos caminhões, como é que vai funcionar, o aplicativo vai ser salvo por um período de tempo, todo aquele histórico. Porém, a empresa, ela só vai baixar mesmo o dado que ela precisa, por exemplo, quando tiver algum sinistro, algum acidente ou alguma coisa, as informações importantes, né? Que daí ela vai salvar na nuvem ou em alguma pasta organizada da empresa mesmo. Que é como já acontece com os cartões que tem hoje, né? Mas ali vai ser mais de forma digital, vai ser salvo na nuvem ou em alguma pasta no sistema. Obrigado.
totens inteligentes automatizados para a saúde, dos estudantes Eduardo Vitória Rainer, Gabriele Alessandra Romano e Pietro Savaris Campini, orientados pelo professor Josimar Carlos Zepani. Bom dia a todos. Meu nome é Eduarda, nós vamos começar o nosso projeto. Nosso projeto se chama Desenvolvimento de um Sistema de Totens Inteligentes Automatizados para a Saúde. Sou do primeiro ano aqui da escola, sou pastor. Meu nome é Gabriela Alessandra, sou do primeiro ano da 106. Bem, eu vou fazer uma introdução do acolhimento de risco, conhecido como triagem. O que ele é? É o primeiro passo para você dar uma entrada em alguma unidade de saúde. Ele é para a sua avaliação e classificação de risco, quando vai ser direcionado aos doutores. Bom, e com base em estudos que avaliaram esse acolhimento de risco, foi encontrado que esse processo foi pouco satisfatório e bem precário. Além disso, perca de dados e falta de profissionais em áreas de saúde são problemas também muito comuns encontrados nesses lugares. O nosso projeto, visando ser um sistema de totens automatizado para a área da saúde, busca resolver esses problemas em UPAs e hospitais, além de melhorar o atendimento. Então, o objetivo geral do nosso projeto é desenvolver um sistema de totens automatizado. Esse sistema ele vai fazer toda a classificação de risco, no caso a triagem. E os objetivos específicos desse totem, ele contém você diminuir as filas, diminuir a demora no atendimento, que é muito grande hoje em dia. Também diminuir a perda de arquivos, que é muito arquivos impressos ainda, que são muito perdidos. E também a falta de profissionais da saúde, que é muito grande. Bom, a nossa primeira etapa do projeto foi fazer um levantamento teórico com base em fontes científicas, protocolos do Ministério da Saúde e também em serviços de formação profissionais da saúde. Após isso, foi feito o nosso primeiro protótipo, que foi apresentado em feiras em busca de uma troca de ideias e uma busca de parcerias técnicas e financeiras. Após isso, será feito agora o totem será modificado e programado com as ideias que foram trocadas nas feiras e, por fim, apresentado, feito um teste em lugares da área da saúde pública com base na ética, da ética dos lugares e visando ver a melhoria que ele irá fazer, testando o tempo, a agilidade e também como será aceito esse sistema. Bem, as perguntas do totem foi baseada no protocolo de Manchester, que são utilizados em diversas clínicas de saúde pública e privada. Então, todas as perguntas que o totem irá fazer são baseadas nelas. O sistema dele, as perguntas dele foi meio que julgada, porque a gente fez uma pesquisa que a maior parte do público que frequenta esses lugares são idosos. E eles muitas vezes não conseguem entender as palavras difíceis. Quem trabalha na área da saúde entende isso, porque às vezes tu fala uma coisa e eles entendem outra. Então, foi feito nessa parte e muito intuitivo para eles conseguirem chegar no totem e já conseguir se comunicar com ele rapidamente. Aqui está a tabela de Manchester, foi baseada em cima disso. Bem, o sistema ele vai se comunicar entre si. Como assim? Eu moro em Santa Catarina, tenho todo o meu histórico aqui, toda vez que eu entro numa unidade de saúde pública, eles fazem os exames, enfim, eu tenho todo o meu histórico aqui dentro. Vamos dizer que me mudo, ou eu vou viajar, e lá acaba acontecendo um acidente, ou eu acabo ficando doente. Quando eu dou uma entrada na unidade de saúde pública de lá, eles vão ter todo o meu histórico se eles tiverem um exemplar do totem, porque ele vai ser ligado com o sistema da unidade de saúde pública do local. Vai ter o sistema próprio do totem, ligado com a da unidade de saúde pública daquele estabelecimento daquela região. Então, os resultados esperados. Nós esperamos que o totem a gente consiga construir ele, um protótipo final, modificável, e que ele consiga fazer tudo que nossos objetivos, né? Que ele reduza o tempo, que ele diminua as filas e também não gaste tanto papel.
protótipo, ele teria um medidor de temperatura aqui, a tela do totem, que vai ser, você vai poder clicar nela, vai aparecer as perguntas do protocolo de Manchester, os sensores de pressão arterial, glicemia, entre outros, a fita métrica, que vai medir a sua altura, e a balança, que vai medir o seu peso. Também terá outras coisas que nós pensamos ultimamente, que é a medição de massa corporal. Também queremos implementar no totem, entre outras coisas que serão discutidas em outras feiras. E também ali nós temos uma tabela, um gráfico, onde nós podemos ver a redução do tempo do totem. Então, o tempo... As nossas referências bibliográficas, e nós queremos agradecer ao nosso orientador, professor Ismael, que usa bastante a gente nesse trabalho. Também gostaríamos de agradecer à escola, os professores que ajudaram o nosso grupo de isso, com ideias e instruções. Muito obrigada. Agora a gente vai ter toda a parte do sistema que vai ser apresentado aqui no tópico. Então eu vou simular uma pessoa chegando na unidade de saúde pública. Ela chegaria, aqui já estaria o sensor peso, que está simulando por uma balança. Ela chegaria, já estaria na linha dos sensores. Aqui seria a parte do acolhimento. Tem esses ícones, que são de fala, porque muitos idosos não sabem ler nem escrever. Então eles apertariam ali e o próprio sistema iria ler as perguntas para ele. Ali começa a identificação, com o nome completo e data de nascimento, por meio da sua identificação. Passando, tem a idade e o sexo e se tu tem acompanhante. Porque tem muitos idosos que já precisam de acompanhante ou pessoas que têm algum problema intelectual, enfim, que existe de alguém do lado, ou até mesmo crianças. Aqui é doenças crônicas. Então aqui tem algumas doenças crônicas que pode ser touch, os botões que tu aperta, você vai passar para o próximo slide. Ou tu pode colocar outras, que também tem esse ícone de voz que tu fala e ele já vai escrever para você. Os sintomas que você está apresentando. Aqui tem um exemplo do que são sintomas, para deixar menos amplo essa dúvida e essas perguntas. E se não for nenhum desses, você pode também falar e o sistema já vai digitar para você. Aqui vem a da febre. Aqui você centralizaria o seu rosto. Às vezes a pessoa está olhando para baixo, enfim, você centralizaria o rosto e aqui o sensor já iria detectar. Daí também o sistema de cores, vermelho e verde. Se está alto, vai aparecer vermelho, se está baixo, vai aparecer verde. Do lado tem a temperatura, que seria a temperatura ideal do corpo. E em cima ficaria a sua temperatura atual. Vamos aferir a pressão, descer a foto de onde tu iria inserir a sua mão. No caso aqui, já sairia o sensor e mediria o mesmo esquema de cores. Aqui a mesma coisa da glicose, iria ter um outro suporte aqui, que tu colocaria o dedo, iria tirar uma gotinha de sangue, iria já ser a sua glicose, mesmo esquema, vermelho e verde. Frequência cardíaca, igualmente, também com todos os ícones de fala e voz. Abaixo coloca o tempo inicial dos seus sintomas. Então, 24 horas, 2 dias, 3, uma semana ou mais. Faz uso de medicamento. Qual? A pessoa falaria. Você possui alergia a algum medicamento? Qual também? Você possui... não, deixa eu fazer aqui. Se você é gestante ou puérpera, quem são as meninas que acabaram de ter um neném? O seu nível de dor. Tem de 1 a 5. Você vai linkar qual que tu está sentindo, seu nível de dor atual. Pode passar. Se tu possui já uma doença pré-existente, qual? Que ele finalizaria. Cada pergunta teria um peso. Então, no final, iria já sair a sua classificação ali de risco. Por meio de fitas ou da maneira que o estabelecimento funciona, né? O sistema de saúde funciona. Então, gente, é isso. Obrigada.
dispositivos will also have different sensors measuring blood pressure, temperature, and other factors. We have also started our first prototype, which is still under development. This system can speed up trial time and increase the accuracy of analyzed parameters. It can also assist in the risk classification of healthcare patients, especially in the initial triage of patients arriving to healthcare facilities. Pergunta da banca agora. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui. Já estou impressionada pela qualidade dos trabalhos. Primeira série, quando falou primeira série, é algo que cresce aos olhos, né? Parabéns a toda a equipe por proporcionar a esses estudantes, né, essa vivência assim, que é fantástica. Olhar o problema e pensar na solução. Em relação ao trabalho, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Considerando a complexidade dessa interação com o SUS, como o grupo avalia a viabilidade técnica, a confiabilidade das medições, das aferições e a segurança dos dados, garantindo que essa tecnologia seja realmente aplicável na rotina das UBS. Então, a viabilidade técnica, a confiabilidade das medições e a segurança dos dados. Bem, então o projeto inicial é uma coisa bem complexa, que tem alguns totens que já são funcionais, alguns já chegaram no Brasil, mas não são dessa maneira que a gente está propondo. Teria toda uma parte de integração respeito aos idosos, familiares, e iria ter profissionais na área nesse período de testes. Então tem toda a parte de testes e viabilidade desse totem. A questão da exatidão dos dados, a gente sabe que ocorre mesmo com pessoas. Às vezes as pessoas estão fazendo os plantões, acabam preenchendo alguma coisa errada e isso acaba interferindo. O totem não teria esse problema. Agora, seria feito por biosensores. Esses biosensores já estão funcionando em unidades de saúde pública, aqui no Brasil algumas, e fora é muito comum já. Então, esses testes dos sensores já são feitos. A gente primeiro não colocaria nas unidades de saúde pública logo de cara. A gente colocaria em centros de idosos. Por exemplo, aqui na EFAP já tem lugares que é para ensinar os idosos a se adaptarem com a tecnologia. Começaria ali. A próxima pergunta, né? Bem, primeiro, parabéns, né, uma vez mais, pelo trabalho. Bastante assim, cuidado com a escrita. Eu acho que naquilo que vocês apresentaram, muitas coisas não estavam aqui, então é importante, eu acho, estabelecer essa comunicação. Também com as referências daquilo que vocês utilizaram. Um dos artigos, por exemplo, eu não localizei, ele nas bases, mesmo na revista científica que vocês citaram. Com isso, me gerou dúvida, inclusive, do próprio gráfico, né? Vocês colocaram, por exemplo, ali um tempo de 206 minutos, normalmente, isso seria em torno de 3 horas para fazer a triagem. Pensei bem, seria isso em lugares extremos, até no hospital. Ali disse em relação ao artigo, né? Então por isso tentei buscar o artigo. E mesmo 41 minutos, ainda assim seria um tempo grande. A pergunta, então, é sobre, você a prof também colocou, em relação a essa comunicação com os dados. Isso é um dado muito sensível, né? No tempo de LGPD, a gente tem que ter bastante cuidado com os dados. Como é que se daria essa parceria do totem ou da empresa que produz com o SUS para a obtenção e comunicação de dados? Bem, vocês querem Bem, esses dados foram retirados desde o processo da entrada
dos hospitais. Então, a fila de espera que tem essa demanda. Então, a gente acaba ficando muito mais tempo nessas filas do que realmente dentro da sala com o profissional. Então, às vezes, leva mais de 3 horas para tu conseguir entrar com o profissional. O token, por ele ser muito mais ágil, ele diminuiria, sim, significativamente esses números. Também teria essa demora também pela demanda muito grande. Mas por o token ser algo, um robô mesmo, ele não tem tanta interação. Que às vezes as pessoas têm com os profissionais que tem na hora não é muito relevante. Então esses dados foram tirados da... aparece aí. Como que é? Acho que é a BGS. Da BVS, que já tem esse estudo falando do tempo de espera e do procedimento da triagem. Souza. Muito bem. Eu gostaria de dar bom dia a todos, especialmente a Ban, e eu gostaria de começar a apresentação questionando. Quantos aqui compreendem o idioma de língua de sinais, Libras? Se hoje entrasse alguém para aquela porta que tem dificuldade de surdez, por exemplo, você conseguiria se comunicar com ela? Ou, por exemplo, alguém mudo chegasse e tentasse falar contigo. Você teria a capacidade de entender o que ele disse? Então a gente resolveu criar esse projeto pensando justamente nessa dificuldade. Bom dia a todos, meu nome é Heloísa, esse é o Leopoldo e esse é o Bernardo. O nosso projeto ele foi carinhosamente pensado por 3 alunos do Colégio Bom Pastor e mais o nosso orientador Vinícius. O nosso projeto ele tem a sigla de REAC, que significa Reconhecimento Eletrônico de Ações Corporais. Mas para facilitar para vocês não terem que ficar quebrando a cabeça pensando, a gente vai explicar para vocês nos próximos slides o que significa o projeto REAC. Então, o resumo do nosso projeto. Através de sensores, a gente desenvolveu uma luva capaz de reconhecer o movimento da mão e ela consegue traduzir em libras. O que motivou a gente foi justamente a dificuldade, porque às vezes a pessoa que tem uma dificuldade auditiva ou uma dificuldade na fala, ela já não consegue sair de casa sem ter um intérprete do lado. Então ela justamente veio com essa intenção de facilitar a comunicação entre 2 pessoas. Bom, o objetivo do nosso projeto, como o Leopoldo falou, é criar essa ponte entre as pessoas com deficiência e as pessoas que estão perto dela para se comunicar. Tanto quanto motivar a inclusão social nas escolas, locais públicos, na comunidade em geral. Bom, os componentes utilizados no convidados a dar uma olhadinha aqui rapidinho foram uma protoboard, ok? Jumpers, a luva, obviamente, né? Sensores fios de conexão, uma placa de Arduino e isso. Bom, durante todo o projeto, a gente teve muitos resultados de aprendizado. Resultados desses bons e ruins. E os aprendizados conforme os nossos resultados, né? Por exemplo, os resultados bons e ruins. O que seriam os resultados ruins desse projeto? A gente nunca teve, por exemplo, eu, e o Bernardo e o Leopoldo, a gente nunca teve o contato com essa linguagem de programação, a gente nunca teve o contato com esses componentes. Então, pela primeira vez tendo esse contato, a gente acabou queimando muitas placas, queimando muitos sensores, e isso é coisas que a gente aprende, né, com o tempo. E aí, resultaram em os nossos aprendizados, que foi aprender a programar, aprender a montar, né, sozinho, né, sem precisar de algum tutor ali junto com a gente, ajudando a gente, mas também o nosso orientador ele ajudou muito a gente. E todos também se ajudaram nesse projeto, né. E também os nossos resultados bons foi que a gente conseguiu traduzir alguns sinais, por exemplo, algumas letras, algumas frases também, mas como os sensores de reflexão, vocês estão vendo ali em cima da mesa, eles são muito sensíveis, então a gente queimou, a gente estragou vários sensores, a gente teve que comprar novos, e acabou que a gente não consegue detectar todas as letras ou todas as frases possíveis por enquanto, porque a gente quer aprimorar o projeto para o ano que vem. Como a gente adquiriu muita experiência com o Arduino, e a gente percebeu também que o potencial da tecnologia na inclusão social ele é muito grande, E a tecnologia ela pode ser usada para algo bom e para algo
nome também. Para o ano que vem, ou para, enfim, outros anos, ou outras feiras que a gente for apresentar esse projeto, a gente quer muito melhorar a sensibilidade dos sensores, comprando outros resistores. Porque quanto maior é o resistor, melhor a sensibilidade do sensor. E a gente acabou pegando resistores muito pequenos em valores. Então acabou que a sensibilidade ficou muito pequena e a gente não teve não conseguiu expandir muito esse alfabeto, né, que a gente gostaria. Na verdade, esse ano, se vocês forem olhar o pré-projeto, a nossa ideia era a gente colocar um aplicativo. Então a gente ia usar um módulo de ESP32 e fazer para pôr pelo aplicativo. Mas acabou que, por um tempo, acabou atrasando essas coisas, enfim, a gente não conseguiu fazer isso. Mas a nossa ideia é a gente fazer a luva, fazer o aplicativo que vai fazer essa tradução em tempo real. E também ampliar o vocabulário de sinais, tanto do alfabeto quanto das frases. Conclusões. A tecnologia ela pode transformar a inclusão e a comunicação é um direito de todos. E o REAC é mais que um projeto, é um passo para um mundo mais acessível. Bom, a gente tem uma frase que a gente, no finalzinho, a gente viu que, no pitch, por exemplo, que ela faz muito sentido para o nosso projeto, que é transformando gestos em palavras e barreiras em conexões. A gente gostaria de agradecer aos colegas, aos professores, e principalmente eu gostaria de agradecer aos meus colegas e ao orientador por ter aceitado esse convite. No começo a gente estava com muito medo de ir, não consegui fazer nada no final, mas foi algo que eu aprendi bastante, eu acredito que todos aprenderam também. E que eu sou muito grata por ter participado de tudo isso durante o ano, porque além de a gente aprender até as normas da ABNT na hora da escrita, a gente aprendeu também, como eu disse, a linguagem de programação diferente do que a gente está acostumado. E agradecer a todos que acreditaram no nosso projeto, principalmente ao Lindomar Tenedini. Lindomar Tenedini ele foi uma pessoa que contribuiu muito com o nosso projeto para chegar até onde a gente está hoje. Ele ajudou a gente a comprar os sensores, ele deu muito apoio ao nosso projeto e a gente tem um carinho enorme por ele. E a gente gostaria também de agradecer à direção da escola por ter proporcionado isso para a gente esse ano. É meu primeiro ano como pastor e foi algo muito gratificante poder fazer parte disso e aprender cada vez mais. É isso. Eu gostaria de convidar os membros da banca, se vocês quiserem chegar mais perto para ver a tradução, porque as letras são muito pequenas. Como eu disse, a gente tem uma sensibilidade muito pequena dos sensores, então a gente não tem, né, toda essa tradução em tempo real, né? Mas a gente consegue ter algumas traduções diferentes. Realmente. Aqui a gente tem o modo demo. O que seria o modo demo? O modo demo ele é um modo experimental. Então, por exemplo, como eu disse, a gente tem uma necessidade muito pequena de sensores. Então, o modo demo a gente mandaria um comando para o Arduino, por exemplo, a letra A, e a gente faria a letra A. Aí o modo demo ativa. A gente mandaria a letra A e a gente faria aqui a letra A, livre. E ele mandaria ali, esse é o modo demo, é o que a gente gostaria de fazer, só que de forma automática, não de forma manual, né, como a gente está fazendo. Aí no modo automático, a gente tem algumas letras que são detectadas. Por exemplo, a gente tem muito problema de sensor motivo, porque o comandante não altera, e o do dedão também. Então, os mais que estão funcionando são esses três aqui. Então, as letras, por exemplo, a palavra libras, ela pode ser feita tanto assim, tanto assim. A gente colocou esse módulo aqui, que é um giroscópio com um acelerômetro, que ele vai ajudar a medir o ângulo da mão. Então, se você fizer qualquer movimento do tipo, ele vai detectar a palavra libras com todos os dedos esticados e fazendo o movimento das mãos. A gente tem também a letra X, se você quiser fazer. A letra O, que esse tipo de movimento então, a gente não consegue fazer exatamente do jeito que a gente quer. Mas assim, é o que a gente fez. E produzir um projeto foi que ele conseguiu programar a A gente tem aqui
We are connected to technology and artificial intelligence every day. But how can we use it to benefit our society? Hello everyone. We are really excited to be here today to present our project, REAL. But what did we use to do this project? Our project was built using temporaries and Arduino board, multimeter, and a flex sensor. Where does the motivation from starting the project come from? The motivation came from observing the benefits faced by these individuals in daily interaction. The motivation also comes from school inclusion, where everyone can communicate more easily. This project highlights the importance of assistive technology in combating social inclusion and promoting equity, translating gestures into voice and silence into communications, because communication is right for everyone. Hands that speak, technology that understand. More than innovation, it's inclusion, transforming signs into words and barriers into connections. Technology serves for good and for evil. And now it's up for you to decide. We are promotion good and you. For a more inclusive society, come with us, the REACT project. We are connected to technology and artificial intelligence every day. But how can Pergunta da banca, então. Parabéns, achei muito essa questão da inclusão, que ela chega com tudo, né? A importância de ter escola, dos espaços, ter lugar para todas as pessoas. E essa sensibilidade de vocês em relação ao tema é algo muito bonito. Parabéns. Em relação a esse projeto de vocês, né? Tem um grande potencial de inclusão. Aí, considerando os desafios técnicos, quanto o uso real pela comunidade surda, como vocês imaginam aprimorar essa luta para que ela se torne realmente acessível e funcional no dia a dia das pessoas que utilizam Libras? Desafios técnicos e uso real. Então, a gente já pesquisou e realmente já existe uma luva dessas que ela é fabricada só em outros países. Só que o porém é, em outros países essa luva existe, só que está numa faixa de custo muito alto. Numa faixa de 40 mil em reais. E isso se torna muito inviável para quem tem essa dificuldade, até porque, tipo, isso já se torna algo para uma sociedade muito pequena na população, que é a sociedade mais rica, e também já se torna um pouco nichado também pela questão de ser uma pessoa com uma dificuldade mais específica também. Então, é uma faixa de preço muito cara e a gente conseguiu desenvolver esse projeto com um custeamento muito menor. Olha, estimadamente, a gente construiu ele com R$500 no máximo. Com todos os sensores que a gente comprou, R$500 no máximo. Próxima pergunta, eu acho. A próxima é minha e vem ao encontro, vocês praticamente responderam a pergunta. Mas parabéns pela iniciativa, pela ideia. Além de ver aqui o projeto, eu fico imaginando vocês desenvolvendo isso e ainda se debruçando sobre ele, que é fantástico, né? Ter essa possibilidade. Mas a minha pergunta vem mesmo a como vocês trazem no projeto a questão de baixo custo, né? Vocês estão desenvolvendo um protótipo, um instrumento de baixo custo para uso do cotidiano de pessoas, né? Para a pessoa e não para empresas, né? A minha pergunta vem ao encontro de quanto isso está custando hoje, previsão de quanto pode custar até o final do desenvolvimento dele
e depois no mercado quanto custaria. Se vocês fizeram algum estudo, se isso está mais para frente, se não estão visualizando essa questão financeira, enfim, comenta um pouco mais sobre isso. Bom, sobre essa questão do valor, a gente pesquisou muito para saber, né? Existem luvas, diversas luvas, né, que foram montadas para isso. Existem luvas, se você pesquisar no YouTube, existem tutoriais para fazer essa luva. Mas isso todas em outras linguagens. Na língua brasileira de sinais não existe. Então, como eu disse, ela foi feita no máximo em R$500, como eu disse. Mas, se a gente fosse aprimorar ela do jeito que a gente gostaria, a gente compraria novos sensores e novos resistores. E a gente usaria essa placa aqui, que é uma placa diferente da placa do Arduino. E ela é melhor para a gente colocar nos tecidos. Então, a gente colocando na luva, ela ficaria um pouquinho melhor. Então, ela ficaria, eu acredito, no máximo uns R$800. A gente não pretende vender ela porque é algo que a gente gostaria de colocar na inclusão, por exemplo, na escola. Né? Que a gente é muito ruim, não tem como ter um intérprete junto com a gente o tempo todo. Então, a gente não quer vender ela. A gente quer fazer ela para pôr incluir na sociedade. Mas, se caso algum dia a gente fosse vender, eu não venderia acima de R$1.000. Porque não teria um porquê, né? É algo muito além de ser fora da faixa. Obrigado. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Martina. Essa é a Helena e essa é a Laura. E hoje a gente vai apresentar o nosso projeto que se chama Estruturação do Sistema de Coleta de Lixo. A gente foi orientado pelo professor Christian Margolo de Geografia. Bom, para começar o nosso projeto, a gente trouxe aqui duas imagens mostrando o início de tudo, de como a gente pensou no nosso projeto, observando as ruas mesmo da nossa própria cidade. Temos aqui então o bairro Jardim América, que é o bairro onde eu moro, essa é uma rua onde eu frequento várias vezes, que é uma esquina, que aqui tem lixo que geralmente o caminhão passa geralmente só de madrugada ou até às vezes nem passa, e isso vai acumulando cada vez mais. E aqui essa imagem aqui do centro de Chapecó, onde os resíduos estão transbordando aqui das lixeiras. E isso a gente trouxe para realmente mostrar a realidade, porque é uma realidade triste para a nossa cidade, e a gente pensou num projeto que mude isso. Bom, antes de tudo, antes de a gente apresentar o nosso projeto, é bom a gente observar as causas e as consequências que acontecem por causa do lixo pelas ruas, que é a proliferação de doenças por conta de ratos, de baratas que aparecem, o mau cheiro, o aspecto visual da cidade, porque realmente fica ruim. Um exemplo também é os turistas que reclamam da cidade de Paris, que veem muito descarte ruim, o mau cheiro e os ratos. O aumento de gastos públicos, que é o governo se disponibilizando com dinheiro para poder fazer as limpezas, e o prejuízo à qualidade de vida, porque se tem doenças, causa prejuízo na qualidade de vida das pessoas. Aí a gente trouxe uma reportagem que foi um drone da Prefeitura de Fortaleza que flagrou o descarte irregular e causou uma multa de R$32 mil. Que isso também a gente deu uma pesquisada e também pode gerar uma multa desse valor aqui em Chapecó. Bom, os nossos objetivos. O nosso objetivo é propor e apresentar um novo sistema de coleta aqui em Chapecó, implementar ele para suprir a necessidade que esse sistema tem. Bom, é um sistema mais eficaz e eficiente nesse sentido, porque ele é subterrâneo, então facilitaria muito o descarte e não ficaria aquele lixo ao redor das ruas sujando e gerando mau odor. A nossa proposta é visando um sistema mais adequado, pensando no sistema subterrâneo que utilizaria Arduino e microcontrolador Arduino, que diminuiria muito os gastos e os custos desse projeto inteiro. E o impacto ambiental também diminuiria muito. Então, primeiramente, a gente buscou trazer uma simulação do sistema que já existe em Barcelona, porque a gente se inspirou nessa ideia, né, que tem lá, mas a Espanha é um país desenvolvido, né, eles têm condições de ter esse sistema de metal, né, então a tubulação, onde passa o lixo, é toda de metal. Então a gente buscou uma solução, né, que reduziria os custos para fazer aqui no Brasil. Então aqui a gente tem uma simulação de slide, mas a gente também fez aqui. Primeiramente eu quero deixar claro que a gente só fez uma das tubulações aqui no protótipo, mas seria uma separada para o lixo orgânico e uma para reciclar. Então funcionaria basicamente como as lixeiras que já tem hoje em dia, né? Teria as duas aqui e a gente jogaria o lixo.
Pode mostrar. A gente trouxe aqui no slide os materiais, mas a gente também trouxe aqui, depois se vocês quiserem ver aqui de perto. Então, assim, teria primeiramente 2 sensores LDR em cada lixeira. Eles ficariam ligando e desligando, alternando, né? Um liga e um desliga. Com isso, quando a lixeira estivesse cheia, eles iriam enviar um sinal tanto para o Arduino, que a gente trouxe aqui o Uno, e o Microservo, que eles levariam um sinal para o lixo realmente ser transportado, né? Então teria aqui a tubulação, que seria de alumínio, e seria toda em volta por eletroímã. Então o lixo seria transportado diretamente da lixeira para um centro de separação. Aqui a gente colocou as etapas que a gente quer seguir para levar esse projeto para frente, né? Então, primeiramente, a gente precisa buscar apoio, tanto financeiro quanto de visualização, né? A gente quer que tenha empresas, a prefeitura também, principalmente, ajudar financeiramente e para a gente expandir, né? Para mais gente ver e quem puder ajudar, né? Depois disso, aperfeiçoar os cálculos e as estratégias, porque a gente já está fazendo essa pesquisa há mais de um ano, mas a gente ainda não pensou, a gente não conseguiu desenvolver, por exemplo, a gente não sabe quanto iria custar exatamente, a gente sabe que seria muito mais barato do que se fosse de metal, como lá em Barcelona, mas a gente não sabe exatamente o valor, e a gente também não conseguiu calcular, por exemplo, a profundidade da tubulação, quanto teria que ser, e a separação, né, a distância entre uma e a outra. Então, depois a gente quer testar os sistemas em áreas pilotos para aperfeiçoar, né, ver as mudanças, as manutenções que teriam que ser feitas antes de instalar no restante da cidade. A gente pensa em começar em áreas que os caminhões de lixo não chegam, né, porque a gente sabe que tem muitos locais aqui em Chapecó que os caminhões de lixo não chegam, não passam. Então a gente pensa em começar a usar esse projeto e testar nessas áreas para depois fazer, principalmente em áreas próximas da escola, né? Depois disso, instalar em regiões prioritárias e depois promover campanhas de conscientização. Porque a gente sabe que o maior vilão não é o sistema atualmente, né? São as pessoas que não sabem usar da forma correta. Então a gente quer propor campanhas de conscientização para as pessoas saberem utilizar, e mesmo que a gente saiba que não é todo mundo que vai utilizar da forma correta, seria muito mais difícil ter esse acúmulo de lixo. Bom, falando agora nos resultados esperados para a nossa equipe, a gente espera que o nosso projeto ele tenha uma visibilidade, um apoio tanto do governo, para poder também gerar exemplo para outras cidades, para elas começarem a usar esse sistema, para a gente trazer como projetos em escolas, para mostrar para os alunos o quão é importante o projeto e a separação do lixo. Outro fato importante ressaltar também é que isso tiraria o emprego de muitas pessoas, de garis, mas a gente pensa também que o trabalho, se ele for revolucionário, ele pode gerar emprego para outras pessoas, como na manutenção do sistema e também na parte da separação do lixo, caso venha incorretamente de novo. Como a Laura falou, é muito da questão da conscientização pessoal de cada pessoa, separar o lixo ou não em casa. Então, caso venha de irregular, a pessoa pode, né, tá separando também. Bom, como conclusão, a gente espera mesmo implantar esse sistema aqui, principalmente em Chapecó, em áreas perto da escola. Então, como a gente disse, utilizando o Arduino eletromagnetismo vai diminuir os custos. Então, assim fazendo que o sistema fique muito mais em conta e propício para a cidade. Aqui algumas referências que a gente usou. Então, a gente quer agradecer primeiramente à escola, né, pela oportunidade, e principalmente aos professores que estão cuidando, né, da feira, o professor Jusmar, a Ana Cristina, o Carlos, que sempre nos ajudaram, às vezes em momentos até fora da escola, né, às vezes a gente mandava mensagem no sábado, 10 da noite, assim, eles ajudavam a gente, as nossas professoras se disponibilizaram tempo, enfim, muito obrigada pela atenção e esse foi o nosso projeto. My name is Laura, and today we are going to present our project that aims to improve the garbage system collection in the city and areas near the school. Every day, a lot of recyclable materials are lost because our current collection system doesn't work well. This causes problems for the environment, the cities, and the health of people. Our idea is a smart waste collection system. It uses technologies to plan a
trucks and adds an easy drop-off point in the neighborhoods. This helps people recycle in a simple and quick way. Summarizing our project, individuals will be able to dispose of their waste in public trash bins, similar to those already available today. However, these bins will be connected to an underground pipeline system that transports the waste directly to a central collection facility. These components will help to reduce costs and improve efficiency. The LDR sensor will detect light. The Arduino will control the system, and the electromagnet will handle specific movements. The microservo will remove small parts automatically. Together, they will make the system smart, fast, and affordable. Fuel use can drop by up to 30%, and recycling can grow by about 50% in the areas that use that system. With this new system, recycling becomes easier for everyone. People can separate their waste and take it to the nearest drop-off point without difficulty. The project showed that it's possible to save money, make the city cleaner, and help the people. Everyone wins: the city, the environment, and the people. With our proposal, we show that it's possible to combine technology and efficient without increasing costs. More than solving a problem, we are creating a new standard of smart waste collection for cities. And now we are looking for partners who believe in this future, because together we can transform the way the world handles waste. Hi, my name is Laura and Meninas, parabéns, né? Excelente proposta, eu trabalho muito com a gestão dos resíduos e vendo, né, as pessoas pensarem nisso, a gente fica muito feliz porque realmente é um problema não só aqui no mundo, né? Eu sempre falo para os meus estudantes, quem conseguir descobrir, né, situações relacionadas à gestão dos resíduos tem grandes oportunidades, né, de se lançar na vida. Então, assim, vocês estão no caminho, né? Hoje eu tenho proposta, conheço um pouquinho esse sistema de Barcelona, né? Ele tem várias questões ali e a minha pergunta é baseada nisso, né? Vocês disseram que não levantaram os custos, né, da proposta, mas o que vocês imaginam que vai ter de custos? É viável, não é, né? De que forma que vocês enxergam isso, até pensando no centro de coleta, né? A gente teria que ter inclusão dos catadores, assim, como que vocês imaginam que isso na prática vai se dar e vai se tornar viável? Se vocês tivessem que hoje bater na porta da prefeitura, do prefeito, como que vocês iriam convencer eles que valeria a pena, diante do que eu imagino que deve ter de custo, que vocês imaginam que deve ter de custos? Bom, assim, eu acho que como em Chapecó, o João Rodrigues, por exemplo, né, ele faz muitas ruas, muitas obras. Eu acho que não seria tão difícil implementar esse sistema no caso das obras. Eu acho que fechando uma rua ou duas causaria um trânsito a mais em outras ruas, mas valeria a pena por conta do sistema ser muito prático e no final, quando estivesse pronto, facilitaria muito. Bom, eu acredito que com um baixo assinado ou só uma pesquisa mais elaborada, se a gente levasse até eles, eu acredito que eles aceitariam, pelo menos tentar implementar em alguma área que não tenha o acesso dos caminhões. E também da gente estar usando o alumínio, porque como o metal é uma coisa que o Brasil às vezes não vai ter tanto de condição para ter em todas as populações, a gente pensou no alumínio que seria uma questão mais barata de usar para fazer o sistema. Isso também tiraria o custo, por exemplo, de limpar os bueiros, que entopem, a limpeza das ruas, né? Então, além de ter um custo a mais, também vai tirar alguns custos, né? Parabéns pelo projeto, pela ideia, né, pela iniciativa, que com certeza é bem provocador. Mas eu volto às primeiras fotos que vocês mostraram na apresentação de vocês. Por que vocês acham que o projeto de vocês vai acabar com aquele tipo de situação? Vocês se baseiam num sistema, pelo que eu vi nas ilustrações, que ele traz muito a questão do lixo, todo no saquinho lá, correto, entra no sistema e tem o destino. Vocês viram aqui o que tinha depositado naqueles pontos de coleta.
vocês atacam o problema dali para frente. Disseram que vão trabalhar conscientização, que parte do projeto é isso. Entendo que se trabalha muito. E ainda está grande a montanha de lixo e o perfil da nossa população descartar onde não deve, até restos de móveis. Como que o sistema de vocês vai trabalhar nessa questão? Vocês acham que ele vai realmente acabar com essas pilhas? Porque hoje tem um sistema subterrâneo, ele não coleta, mas é depositado lá dentro. Eu vi no Instagram outro dia que o pessoal faz pilha de lixo ao redor dele. Ele vai resolver isso? Bom, eu acredito que como a tubulação seja automática, colocando o saco de lixo dentro ou o lixo solto, dependendo, vai até o centro de coleta, separadores separariam esse lixo, mas eu acho que como é automático, não encheria a lixeira. Então não teria o porquê colocar fora. Se colocassem, sim, foi o erro da pessoa. Por isso que a gente queria trabalhar muito essa questão da conscientização, que já é trabalhada, mas a gente queria enfatizar esse ponto. Por isso que a gente queria trazer em escolas, em faculdades e instituições sobre a questão para trabalhar realmente a consciência pessoal, porque como a gente já está em evolução global, é importante e é necessário a gente implantar alguma medida em questão da consciência de cada pessoa para poder fazer essa parte da reciclagem. Claro que, como a gente falou, em questão da separação, as pessoas realmente às vezes nem em casa eles separam o lixo orgânico do reciclável. Por isso que a gente também colocaria novos empregos para poder fazer essa separação. Mas vai muito da questão social que a gente queria trabalhar com as pessoas também. Isso aí. Então, vai aguardar um tempinho os avaliadores terminarem o preenchimento das suas fichas avaliativas, né? Mas queria agradecer a todos os estudantes, professores, que aceitam ser desafiados, né? Porque é um desafio grande se colocar na frente de uma banca, né? Ouvir perguntas, responder, participar de todo o processo. E a escola não tem uma alternativa de preparar esses estudantes para ficar preparados para ocasiões maiores, inclusive, né? Tanto que parte da avaliação da feira é hoje. Mas tiveram várias outras construções. Eles tiveram que construir banner, tiveram que apresentar no vídeo em inglês, um pitch em inglês, né? Tiveram que escrever todo, detalhar todo o processo de construção via Dragon Board e escrever um texto científico também, né? Então, a gente tenta preparar os estudantes para que eles participem, sim, de outras feiras, de outros momentos. E cada local que eles participam, eles ouvem perguntas, ouvem ideias, ouvem melhorias, né? E acabam colocando isso no projeto. Então, isso é algo que a gente vê assim, uma evolução muito legal nos estudantes. E a gente fica muito agradecido por cada um se doar um pouquinho, né? Isso eu tenho certeza que melhora, né? Melhora a vida, o desenvolvimento de todos esses estudantes aí. Certo? Muito obrigado a todos que participaram, que assistiram também, né? E na sexta-feira, então, a gente vai reunir todas essas pontuações aí e vamos anunciar o grande vencedor da FECEBOL para 2025. Amanhã? Amanhã, sexta-feira, amanhã. Talvez, acho que o ponto importante para todo mundo, né? Perceber como as meninas produzem ciência. E, em geral, as meninas acabam indo para outras áreas e não para a área das engenharias, para a área das... E eu acho que isso é muito importante. Meninas, não desconsiderem essa área. Foi durante muito tempo negligenciada para vocês, né? Não é de vocês, é para vocês. Sempre teve muito preconceito com as meninas nessa área. Então, todos os grupos tinham meninas. Então, ou, né, na totalidade ou participando. Então, acho que isso é uma coisa também bem importante. E eu acho que um outro aspecto também, né, professor, não sei os colegas da banca, mas também para dizer assim que, mesmo sendo do ensino médio, né, a gente sabe, imagina a dificuldade de vocês, da superação que é isso para vocês, assim. E todos os trabalhos, ideias muito boas. Assim, nenhuma das quatro de dizer, não, muito boas, todas possíveis, todas pensadas. Então, acho que isso por si já, assim, verdade. Parabéns mesmo pela oportunidade também para olhar para vocês, né, que estão na escola, num espaço que muitas vezes é negligenciado pela própria ciência, né? Em geral, a gente olha a universidade como um local que produz ciência.
Não, a escola também produz bem, muito bem. E falar também, já que a Doni falou que falar também. Não, a gente não conseguiu contemplar todas as turmas dos novos anos, mas para quem está aqui, é isso, gente. Às vezes assim parece tão difícil. Fácil não é, nada é fácil, né? Mas é possível. Então, ano que vem, vocês estarão no primeiro ano do ensino médio, que vocês levem isso assim de verdade, com coração, com vontade de aprender. Tá? Eu acho que o resultado final ele vem amanhã, né? O primeiro lugar, enfim, mas todos nós ganhamos. Eu enquanto professora também ganho. Estava comentando antes com a Patrícia que durante o ano muitas angústias vieram. E sim, eu, Juscelia, pensei, chega, não quero mais fazer essa feira, porque é algo que angustia. Mas Carlos, a Ana Cristina, o Josimar e os outros profs que abraçaram também, mas esses três assim, sempre ali, me atendendo muitas vezes nas minhas angústias também. Então eu acho que é isso, eu acho que a escola é isso, e quando eu assisto o FECI eu penso, não, vale a pena, vamos lá, vamos se incomodar, mas é um incômodo bom, que no final assim a gente vê resultados, e é isso, piazada. Vamos lá, vamos aprender, vamos colocar essa cabecinha para funcionar coisas boas. Parabéns, obrigada aos profs que vieram aqui prontamente também para avaliar. Os nossos estudantes, que são os melhores, sim. E é isso. E vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. E ano que vem eu e a Jaque chegamos, né, Jaque, para contribuir com o FECIBOM. Então nós somos informadas hoje que ano que vem será com elas também. Mais essa função. Nós vamos fazer com muito prazer dentro do nosso melhor. Já venham com as ideias de casa depois das férias, tá? O Ângelo elogiou as meninas. O Ângelo, as mulheres vão dominar o mundo. Deus que... Aceita, Ângelo, aceita! Deus que... Aceita! Na verdade, é favorita. A gente é muito modesta. A gente é discreta. Mas não comigo, a prova geral e depois os profs estão convidados aí lá na sala da Patrícia, tá? Eu quero só fazer uma pergunta, para interromper, senão eu vou esquecer. Tá. Os professores orientadores, motivadores da feira estão todos aqui, falta alguém? Não, falta. Mas os coordenadores, o Carlos, Ana, Josimar, levante, por Josimar, favor. da onde? Aqui. Josimar, Ana. Ana, que modesta. Sério. Os entendedores. Tá. Depois a gente pode conversar um pouquinho, fazer uma breve reunião, podemos? Vamos lá na sala da Patrícia. Pode ser, pode ser. Agora é a chibata. Parabéns, você. Claro que merece elogio, sim, na frente dos estudantes. Acho que o Bom Pastor se destaca nesse sentido. É uma escola que eu conheço assim um pouco mais de perto, desde 2023. Eu acredito muito que as nossas escolas pertencemos todos a uma mesma rede, né? Rede pública, oferecem educação básica, mas eu acredito que cada escola tem que construir a sua identidade a partir do seu potencial. O Bom Pastor se destaca nesse sentido, né? De hoje que eu acompanho a esse Bomba, outras escolas se destacam em outras, com outra identidade, mas o que vocês fazem aqui, trazer como o professor Ângelo, né, falou, a ciência para a educação básica, isso é fantástico. Fugimos daquele tradicional sala de aula e vão dar trabalho, e sempre dá trabalho, e correria, e bagunça, mas uma bagunça organizada. Mas isso precisa ser destacado, e vocês aqui são do novo ano, eu vejo muito potencial nesses projetos que podem se tornar inspiradores para outros projetos que vocês tiverem.
E se um projeto foi desenvolvido por alunos do primeiro, tem mais 2 anos. Eu acho que a FECIBOMPA, ela, os 3 anos, né, no ensino médio, os 3 anos vocês podem desenvolver e aprimorar os projetos e chegar ao final da 3ª série, quem sabe, com algo muito mais desenvolvido. Mas essa característica da iniciação científica, da pesquisa, da inovação aqui na educação básica, isso é louvável. A gente não tem sempre os recursos que a gente quer, ou às vezes as coisas não acontecem como imaginamos. E essa é uma briga que a gente também compra dos mantenedores da escola. Mas em linhas gerais, com mais de 1.000 e tantas escolas no estado, e como digo, né, cada uma com sua identidade, a gente precisa aproveitar o que o estado nos oferece. Por isso que eu vou pedir essa reunião com vocês, para que vocês conheçam algumas coisas que podem potencializar a escola, a FECIBOMPA e os outros projetos que vocês têm. Tá? A gente não é para puxar a orelha de ninguém, pelo contrário, né? Parabéns em nome da coordenadoria da rede, a escola se destaca nesse sentido e outros também. Às vezes dá trabalho também, mas é normal. Geralmente dá trabalho. Não faz tanto trabalho. Mas é no sentido de melhorar. Claro. Né? Vocês vão encontrar algumas pessoas que podem reclamar de trabalho, vocês vão encontrar outras que vão contar com vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui avaliar. Espero que esteja contente. Agradeço os colegas também, parabenizo os que estão aqui contribuindo com a escola, da nossa rede, né? AMS, IFES, que hoje é da casa, da casa, né? Nossa. E são 2 instituições que a gente tem feito parcerias, né? Então, muito obrigado. Acredito muito na parceria também. E sem discurso e sem palestra, conversamos depois. Obrigada. Fazer foto do início, todo mundo peladinho. Tem que juntar e daí. Lá virou pra cá e lá virou pra lá. Aí quem tá no meio. Ó, vocês assim, apesar disso, tem um jeito bom. Joga esses cabelos, limpos, pra frente. Eu não me recuso. Joga esses cabelos. Vocês. Deixa eu baixar minha. Depois tira, né? Uhum. Aí,